Essa pauta vai enrolar a concorrência. Isso sim. Como é bom aprender um bocado mais, né? Nós vamos receber agora uma arqueóloga que é autora do livro Novo Grito do Ipiranga. Ela é responsável pela exumação da família imperial brasileira e vai nos contar mais sobre esses intrigantes processos de mumificação que acompanham o homem em toda a sua história. Então, boa noite, Valdirene Ambil. É Ambil? Ambil. Ambil. Tudo bem, querida? Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu acompanhei seu trabalho. Obrigada. De longe, mas acompanhei. Fique à vontade, querida. Está na sua casa. Acompanhei. Que coisa, que projeto bacana, viu? Obrigada. Você é muito legal. Obrigada. Bom, querida, Valdirene, as múmias fazem parte da nossa história, como eu falei agora há pouco. Mas explica pra gente como é que se forma uma múmia natural, como foi o caso da Dona Amélia, por exemplo. Como é que se forma essa... Bem, a Dona Amélia é um outro aspecto, né, que eu acho que depois seria melhor nós entrarmos. Tá, mas vamos falar como é que é essa a mumificação natural, como é que é? Ela acontece normalmente em virtude de climas, como por exemplo nós temos geleiras ou então os locais extremamente secos, né? Ou seja, condições que muitas vezes inibem ou até mesmo não permitem que haja a decomposição do corpo humano. Tá, quer dizer, a microbiologia nesse caso fica fora. Porque não há como, né? Exato, acaba ficando, né? Mas é uma bactéria anaeróbia, por exemplo? Não, às vezes acontece, só que aí quando tem um local seco, como por exemplo, vamos lá, em climas, como nós temos aqui na própria América Latina, né, como nós temos as múmias dos Incas, ou seja, clima seco, ou nós temos agora, como nós tivemos pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a descoberta, né, da mais antiga múmia, né, nos Alpes italianos e austríacos, né? Ou seja, congelou, inibiu a decomposição, porque tudo que ocorre no nosso corpo, desde o próprio nascimento até mesmo o processo de decomposição, são processos químicos, né, que às vezes... Eu queria até que você explicasse, porque, claro que a gente já ouviu um monte de histórias, né, Valdirene, sobre a mumificação, por exemplo, dos egípcios, que tinha uma técnica, né? Sim. Como é que era isso? Basicamente, eles retiravam os órgãos, a parte mole, né, do corpo, ou seja, encéfalo, as vísceras, inclusive eles encéfalo pelo nariz, é verdade isso? Exatamente, né? E aí ficavam, parece que em torno de uns 40 dias, né, numa solução à base de natrão. E depois haviam as bandagens, né, o linho, né, branco envolvia o corpo. Eles passavam vários tipos de ungüentos. Mesmo esses órgãos que eles retiravam, eles colocavam nos vasos assim que eram chamados de parece que os canopos, né? E tudo era preservado. Ali você pode ver as incisões, algumas incisões que eles faziam para a retirada dos órgãos. Agora, no Egito, isso daí é o básico. Por que o básico? Com o passar, né, dos milênios até, por vários motivos, até mesmo, talvez até a ausência da matéria-prima, eles tiveram que mudar. Existem vários tipos de mumificação? Dessa química aí, não? Mumificação química, porque natural já falamos. Existem, né, há vários achados no próprio Egito, né, com vários tipos de múmias, inclusive envolvendo até a própria questão social, né? Ou seja, a pessoa, lógico que um faraó tinha um tipo de mumificação, né? E uma pessoa com cargo menos significativo, né, acharam até cabo de vassoura dentro de uma múmia no Egito. Que é isso? Né? Então, e também com o tempo, como eu falei, como não havia uma produção industrial, né? Nós temos hoje, era basicamente tudo à base da matéria-prima, e você só extraía, chega numa hora que é claro que você tem uma ausência.
também. Fora que o Egito foi um país que foi várias vezes invadido por povos diferentes. Então você tem toda essa questão cultural também que sofre essa influência. Dali era direto hititas, então, assírios, hititas. Enfim, agora você foi, eu te falei em off que eu acompanhei esse seu trabalho, esse seu projeto da exumação da família imperial. Como é que funcionou esse processo? Que deve ter sido uma coisa trabalhosa, complicada. Foram 3 anos, né, só para conseguir as permissões dos órgãos, seja da parte do governo federal, estadual e municipal, né, além da própria família imperial, porque é uma questão de ética. Sim. Né? Eu apresentei o projeto, né, foi meu projeto de mestrado para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Né? Aí passei, como todos os alunos, todos os colegas, por um processo seletivo, e depois foi correr atrás, né, inclusive de ajudas, né, de outros órgãos da própria Universidade de São Paulo, como o Instituto de Física, a Faculdade de Medicina, o Instituto de Ciências Biomédicas, também ICB, né, que nos colaboraram assim, de uma forma maravilhosa. Tá aí, ó. Tá aí, Dom Pedro. Dom Pedro I. Vai aparecer Dona Leopoldina, com certeza, aí está. Isso, Dona Leopoldina. Mas favoreceram bastante ela. E Dona Amélia? Dona Amélia. Dona Amélia estava mumificada, mas não tinha nenhuma bandagem de linho, né? Não, ela estava com as vestes que ela foi sepultada. O que aconteceu? Nós encontramos, né, algumas marcas de incisão que foram feitas após a morte dela, provavelmente para a aplicação de substâncias, né, para a preservação do corpo. Por quê? Ao contrário do Egito, isso não tinha nenhum tipo de conotação religiosa, mas sim eles faziam esse preparo dos corpos para que aguentasse normalmente os 3 dias de velório, sem entrar em decomposição. Entendi. Né? Mas era por esses 3 dias, depois era para que, né, houvesse essa decomposição normal. Né? Só que o que houve com Dona Amélia, o que aconteceu? Eles colocaram essas substâncias no corpo dela, só que o caixão dela foi hermeticamente fechado, porque, por tradição, o corpo foi colocado numa urna funerária, né? Assim, de madeira rudimental, provavelmente cedro, né? Sim. Esse caixão ele foi todo envolto com uma placa de chumbo, totalmente vedado, e colocado... Seu trabalho aí. Você está aí, ó. Eu estou passando substância aí para a preservação dela, né? E aí, essas 2 urnas foram colocadas numa urna de madeira de lei para que ela fosse sepultada. Sei. Ou seja, hermeticamente fechado, ela foi sepultada em São Vicente de Fora, ou seja, sem nenhum tipo de contato com umidade, com terra, com nada, inibiu essa decomposição dela. Você ficou surpresa quando você viu ou já esperava alguma coisa nesse sentido? Olha, eu esperava porque eu já tinha visto em 82, inclusive eu era menina, tinha 11 anos, eu estava no monumento quando o corpo dela chegou, né? Então eu tinha assim, visto em jornais que o corpo dela estava preservado, só que não havia assim preservado, mas preservado como? Como, claro. Né? O que me levou a fazer esse trabalho? Principalmente o problema da umidade que existe no Monumento à Independência. Eu temo que isso, com o tempo, possa até acabar, né, com os remanescentes humanos dos nossos imperadores. E tão linda. Como eu tinha essa informação de que esse corpo estava preservado, só que em contato com essa umidade, eu falei, poxa, o que será que pode ter acontecido? Né? Tanto que eu até alertei o pessoal da própria família imperial, os príncipes, olha, eu não sei o que nós iremos encontrar. Né? Só que, felizmente, né, o corpo dela está preservado. Essa coloração enegrecida aconteceu por quê? Porque quando houve o traslado dela em 82, eles, obviamente, em Portugal, eles tiveram que aplicar também uma substância, da mesma forma que nós fizemos hoje. Sim. Eles tiveram que aplicar uma substância para preservá-la.
né? E normalmente, quando você tem um corpo mumificado, há sim uma alteração na própria cutis, mas esse enegrecimento é principalmente por causa do formol. Ah, entendi. Agora, o que mais nos surpreendeu com relação a ela, a preservação dela, foi o seguinte: foi exatamente quando nós fizemos as tomografias, né, que nós vimos que essa preservação não era só exterior, mas também dos órgãos internos. Entendi. Ou seja, ela está com o encéfalo, né, útero, ovário, pulmões, próprio coração. Interessante isso. Agora, também tem outro caso aqui que também é bastante curioso, lá no Mosteiro da Luz. Foi meu primeiro trabalho. Foi, né? Então, foi. As freirinhas lá, concepcionistas, né? Mumificadas. Conta pra gente essa história. Foi em 2008 isso? Foi em 2008. Né? Foi meu primeiro trabalho na área de arqueologia funerária e forense, né? Só que aí eu era só auxiliar, porque eu ainda estava, inclusive, terminando a minha parte de história, né, a minha faculdade de história, e aí eu fui convidada, né, porque eu já fazia alguns cursos no MAI-USP, eu fui participar desse trabalho. Isso aconteceu por quê? Porque começou a ter problemas com uma série de famílias de cupins ali no local. Ai, ai, ai. Por quê? Porque o prédio é todo ele em taipa. Em taipa, conheço, né? Lá. E um dos focos vinha exatamente desse cemitério interno, né? Por exemplo, aí, só para esclarecer, que eu acho importante, tá? Infelizmente, na época, muita coisa foi falada, não, eles emparedavam as freiras. Não, isso daí eram gavetas, tá? Como nós temos hoje, e eles só preenchiam com terra. Aqui, por exemplo, foram assassinadas, enfim, né? Sim, essas histórias. Né? Só que teoria da conspiração. Só que aí o próprio Museu de Arqueologia da USP coletou material que foi analisado nos Estados Unidos, até para se fazer o processo de datação, e nós vimos que essa, né, que está em decúbito dorsal, ela provavelmente nem conheceu a outra que está no canto. Entendi. Por quê? Porque deu um intervalo de mais ou menos uns 70 anos entre uma e outra. E, no entanto, parece que estão abraçadas ali. Pois é, mas o que houve? O que nós acreditamos? Quando eles tiraram a terra, né, o sedimento, para colocar essa que está deitada, eles viram que a outra estava parcialmente preservada. Então, eles simplesmente colocaram de lado, colocaram o corpo da outra, encheram de terra. Lógico que com o peso da terra, claro que vai cair. Lógico. A datação, como é que é feita? Porque carbono 14 é só para inorgânicos, né? Mas e aí? Aí nós fazemos com o processo do AMS, que é com acelerador nuclear, com raios gama. Uau! Olha! Porque carbono 14 a gente sabe, mas é com pedra, com fóssil. Exato. É com material mais rudimentar. Isso. Né? Agora... Mas nós estamos usando para remanescentes humanos, ou então para um material um pouco mais... até mesmo vegetais, alguma coisa assim, nós usamos porque ele dá o AMS ele dá uma precisão muito maior que o C14. Olha... Para encerrar o nosso papo, qual é a múmia mais famosa do mundo? Tutankhamon. Com certeza. E morreu tão novinho, né? Que coisa. Mas ele é um símbolo até da arqueologia, né? Eu acho que quando você fala em arqueologia, as pessoas pensam... Na hora, pensa no bom e velho Tuti, aí. É só não pensar... anos ele tinha, né? Isso. É só não pensar, por favor, em dinossauros, que é uma outra área do conhecimento. Completamente diferente. Paleontologia é outra coisa. A arqueologia, ela estuda sempre a ação humana, sempre, através da cultura material, que são objetos manipulados pelo homem, ou até mesmo a paisagem, e, lógico, o corpo humano. Aldirene, obrigado por ter vindo, viu? Adorei ter conhecido você, acompanhei seu trabalho na época da exumação da família imperial. Aliás, foi amplamente veiculado isso por jornais e tudo, Sim. né? E eu acompanhei, parabéns. Obrigada. Eu queria mostrar a capa do seu livro, porque, olha ali, ó, O Novo Grito do Ipiranga.
que é um livro... Bom, não é didático, né? Não, ele é um livro, ele é baseado na minha tese de mestrado, só que bem menos técnico, numa linguagem que todos nós, leigos, possamos entender. Exatamente, só que ele não deixa de ser acadêmico. Tá? E eu trago também nesse livro muita coisa do meu lado pessoal, ou seja, daquilo que eu senti em cada momento. Deve ser emocionante mesmo. E só mais uma parte curiosa do livro, na própria capa, a foto, né, do Dom Pedro I, sim, segundo as informações que nós tivemos, né, de Portugal, né, que nós conseguimos até com a própria Câmara Municipal de Lisboa. Trazer Dom Pedro IV para aqui, né, porque lá é Dom Pedro IV. Essa é a única fotografia realmente dele, pouco antes dele falecer, em 1834. Uau! Que maravilha! Nós conseguimos com a Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado, querida. Aldrilene Ambil, que ela é autora desse livro, Novo Grito do Ipiranga, e que nos deu uma aula de arqueologia agora aqui, de mumificação e dessas coisas todas. Obrigado, querida. Obrigada, sou eu quem agradece.